Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, vamos mais uma aula de física. Eu sou a professora Risolda Farias, do componente curricular de física. E agora, vamos saber qual é a aula de hoje. Olha aí, aula 16, revisão e avaliação. Muito bem, e agora vamos à aula. Muito bem. Nossa revisão, parte 2, nós estudamos tudo que envolvia as leis de Newton, estudamos também os tipos de propagação. Então, agora, vamos prestar atenção sobre a dinâmica envolvendo aí as aplicações das leis de Newton. Vejam, dinâmica, leis de Newton, aplicações das leis de Newton. Na dinâmica, nós estudamos, Na dinâmica, nós estudamos que nós vamos estudar os movimentos dos corpos, levando em consideração as suas causas. E com base na definição da dinâmica, eu tenho as leis de Newton. São os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Juntas, elas formam a base fundamental, ou seja, a base da fundamentação da mecânica clássica. Quando se fala das aplicações das leis de Newton, nós vamos ver aqui algumas situações importantes do cotidiano envolvida. Como eu falei para vocês, as leis de Newton são 3. Vejam aí. A primeira lei, também conhecida e é chamada de lei da inércia. Vejam. Essa primeira lei, que é a lei da inércia, significa dizer que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Nesse caso, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, neste caso aí, a lei da inércia nos fala o seguinte: se eu estou em estado de repouso, eu quero continuar em estado de repouso. Mas se eu estiver em movimento, eu quero continuar em movimento. Claro que a primeira lei, conhecida como a lei da inércia, nós temos aí a aplicabilidade. Vejam, quando temos aí um automóvel, eu tenho a aplicabilidade das leis de Newton. Você tem aqui os encostos de cabeça, aqui, ó. Os encostos de cabeça estão presentes na maioria dos veículos atuais, uma vez que existe uma grande possibilidade que os ocupantes de um veículo fraturem seu pescoço caso tenha uma colisão na traseira do automóvel, se não tivéssemos aí esses encostos, ou esse encosto da cabeça. Então, vejam, a primeira aplicabilidade das leis de Newton foi essa, que eu tenho esta aqui, os encostos de cabeça, temos aqui, ó, que vai envolver principalmente, se tiver um acidente, tiver uma colisão, ele vai proteger. Nesse caso, que envolve aí, você tem os encostos de cabeça são necessários devido à tendência que a cabeça dos ocupantes tem de permanecer em repouso. Lembram lá da primeira lei de Newton,
que é a lei da inércia. Se eu estou em repouso, eu quero continuar em repouso. Agora, se eu estiver em movimento uniforme, em linha reta, eu quero continuar em movimento uniforme. Toda vez que eu tiver a primeira lei, eu tenho que lembrar do princípio físico que envolve a lei da inércia. Aí, como eu estava falando para vocês, a aplicabilidade da primeira lei, os encostos de cabeça são necessários devido à tendência que a cabeça dos ocupantes tem de permanecer em repouso quando ocorrem colisões traseiras. E esse é o princípio físico da primeira lei de Newton. Logo, essa aplicabilidade. Outro assunto também envolvido aí, para as leis de Newton, nós vimos a segunda lei de Newton. Na primeira lei, que é a lei da inércia, vocês perceberam que tem essas aplicabilidades. Na segunda lei, olha só, conhecida também como lei fundamental da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Aí, o que quer dizer esta definição aí? Esta lei é apresentada nesta equação. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. E com um detalhe, quem é a aceleração? Toda vez que eu falar em aceleração, eu preciso lembrar de uma equação muito importante definida aí. Quem é a aceleração? A aceleração vai ser igual à variação da velocidade dividida pelo tempo. Vejam aí. Percebam, toda vez que eu falar de aceleração, eu preciso lembrar desta equação. Claro que na segunda lei, que é conhecida como a lei fundamental da dinâmica, nós temos, se eu tenho aqui força, vai ser igual a massa vezes a aceleração, onde a aceleração representada pela letra A é dada em módulo da aceleração e a sua unidade é metros por segundo ao quadrado. Já a força, também dada em módulo, conhecida como módulo da força, ela pode ser em Newton ou quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Só que nós vamos usar Newton. E o M é a massa do corpo, que é dada em quilograma. Vejam que eu tenho a lei fundamental da dinâmica. E como eu falei, você tem aqui, ó, lembrando, como a aceleração vai ser igual, ela é igual a quem? O valor da variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Como é que eu escrevo isto aí? Você tem que a aceleração vai ser igual a quem? Ao valor da variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, vejam que eu tenho aí a aceleração, que vai ser igual à variação da velocidade dividida pela variação do tempo. E a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Aí você tem, ó, com base nesta definição da segunda lei, vamos a um exemplo. Vejam aqui. Para aplicação da segunda lei, aplica-se uma força de 60 newtons. Prestem bem atenção na unidade. Ó. Aqui é quem nos dados você tem aqui a força. Força vale 60 newtons.
a um corpo de M, de massa M. Eu não sei quanto vale M. Aí deixo ele aqui guardado. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta. Olha só, aqui ele está te dando a velocidade. Velocidade 30 metros por segundo. E a cada 2 segundos. Variação do tempo. 2 segundos. Encontre o valor da massa desse corpo. Muito bem. Aí você tem, ó, na aplicação, o que nós fizemos lá, temos aqui os dados. Força dada em newton, 60 newtons. Velocidade, 30 metros por segundo. O M é o que eu procuro. E a variação do tempo, 2 segundos. Para encontrar o valor da massa, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Mas, para isso, eu preciso saber o valor da aceleração, porque a segunda lei nos diz o seguinte: força vai ser igual ao produto de quem? Da massa e a aceleração, ou seja, massa vezes a aceleração. Então, esta aí é a segunda lei de Newton. Como a aceleração é igual ao valor da variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, você tem. Nós poderíamos fazer direto ou fazer separadamente. ΔV dividido por ΔT. Vamos ver os valores. Ó. Velocidade e o tempo. Aí você tem ΔV vai ser 30 e o ΔT 2. 30 dividido por 2 equivale a 15 metros por segundo ao quadrado. Terminei a questão? Não. Por quê? Eu estou pedindo a massa. Depois que eu encontrei a aceleração, vejam aí o que vai ocorrer. Nós vamos agora sim aplicar na segunda lei de Newton. Força vai ser igual a massa vezes a aceleração. E isto agora sim, que eu já sei quanto vale a aceleração, eu substituo os valores. Aonde tiver a força, substituo por 60. O M, eu não sei quanto vale, a aceleração é 15. E agora você tem aqui, ó. Vou reescrever, vai ficar 15 vezes M, que é igual a 60. E agora, coloco o M em evidência, 60 dividido por 15 resulta em 4. O que eu procuro? A massa do corpo. Logo, M vale 4 quilogramas. Muito bem. Vejam aí que toda vez que eu estiver falando da segunda lei, você vai utilizar aí esta situação, se caso eu peça a massa do corpo. Outro assunto também muito importante, nós falamos aí sobre calor. Falamos aí por que estávamos na cozinha. Porque um simples fato de você tomar um café, você tem aí a física. E falamos principalmente da transmissão de calor. Vejam aí. Na transmissão ou propagação de calor, você tem aí. Na transmissão ou propagação de calor, você tem a passagem da energia térmica de um corpo para outro. Os processos de transmissão ou propagação de calor são 3. Condução, convecção e radiação. Como vocês podem perceber na imagem, eu tenho a condução, convecção e a radiação. Depois disso, nós definimos o que era a condução. O que é a condução? É a propagação de calor em que a energia térmica, olha aqui, passa de partícula para partícula,
sem que haja transporte de matéria. E ela ocorre principalmente nos condutores térmicos, ou seja, você tem aqui uma panela e vai aquecer, vai segurar aonde está aquecido e poderá se queimar se caso você não tenha um isolante. Depois disso, nós estudamos aqui a convecção térmica. Nós temos aqui a convecção que vai envolver aí agora, ó, percebam aí, na convecção térmica, que é a propagação de calor através do transporte de matéria, que ocorre somente nos líquidos e gases, como, por exemplo, a água quente na parte inferior, menos densa. Ela sobe, enquanto a água fria, na parte superior, mais densa, desce. Esse movimento é chamado de corrente de convecção. Já o terceiro tipo de transmissão ou propagação de calor, eu tenho a irradiação ou radiação. É a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, como a luz, os raios infravermelhos, e pode ocorrer também aqui no vácuo, sem a necessidade de um meio material. E agora, com base no que falamos, nós temos aqui uma animação que envolve os 3 tipos de propagação de calor. Vejam aí, os 3 tipos. Tipos de propagação de calor. Nós temos a condução, a energia térmica é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente. Assim, quando aquecemos um sólido, a energia cinética aumenta e, consequentemente, a agitação das moléculas. E agora, a convecção térmica. Você tem um bule. Esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Criam-se correntes circulares, chamadas de corrente de convecção, as quais, determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e mais frio. Já a nossa irradiação térmica ou radiação, como você percebe aí, por meio das ondas eletromagnéticas ou ondas de calor de um corpo, ocorre a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um objeto aumentam da mesma forma que a sua energia cinética. Muito bem, pessoal, nós temos aí convecção, eu tenho a condução e tenho a radiação. Então, era essa parte que a gente tinha para você. E claro que eu trouxe mais um exercício, uma aplicação das leis de Newton, para reforçar melhor. Temos aí, ó, uma força de 30 newtons é aplicada a um corpo de massa m. O corpo se move em linha reta. Percebam aí que nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Aí você tem, eu tenho aí, aliás, a velocidade que aumenta 15 metros por segundo a cada 3 segundos. Logo, eu tenho quem? Nos dados. Você tem força, 30. Temos aqui velocidade, 15 metros por segundo. E o intervalo de tempo, 3 segundos. Ou então pode colocar o ΔV aqui também, ok? E eu quero quem? Eu quero a massa. Massa do corpo. Vamos lá verificar? Olha lá. A aplicação da segunda lei. Força, 30 newtons, velocidade, 15 metros por segundo. Eu tenho o intervalo de tempo, 3 segundos, e procuro a massa. Muito bem. E agora, para encontrar o valor da massa, eu vou aplicar a segunda lei. E qual é a segunda lei?
Força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ah, mas eu não tenho aceleração, então eu vou utilizar o quê? ΔV sobre ΔT. Logo, a aceleração é quem? 15 dividido por 3 é 5 metros por segundo ao quadrado. Depois que eu encontrei a aceleração, vejam aí, aplico a segunda lei. Força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aí você tem, substituindo os valores, eu tenho força 30, aceleração, que eu acabei de encontrar, 5. Logo, o valor da massa do corpo é 30 dividido por 5, 6. Logo, massa do corpo vale 6 quilogramas. Muito bem. Vejam aí que o nosso objetivo era esse, falar dos assuntos estudados aí nesta unidade. Pessoal, não finalizamos aqui, finalizo a nossa aula, espero que vocês tenham relembrado e até mais.